Salve, salve, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Alíquotas. Você, contador, advogado, tributarista, empresários, amantes do direito tributário como um todo, estão convidados a mais um episódio com a gente, a mais um bate-papo de alto nível, de qualidade, mas naquela linguagem simples, didática, que a gente gosta de falar com vocês, né? Antes de mais nada, queria fazer um agradecimento especial aí aos nossos amigos, ajudadores, patrocinadores, sei lá o nome que você dá a isso, né? E falar para vocês que hoje nós estamos com a nossa primeira presença internacional, interestadual, né? Assim como o ICMS, né? É um tributo interestadual, temos uma pessoa para falar sobre o ICMS, ela veio de fora. Nossa primeira presença extra Mato Grosso aí, que veio agregar bastante. Vou deixar para apresentar ela por último, porque antes eu vou apresentar o meu time, né? A gente não vem sozinho, vem com o time completo hoje aí. Queria dar as boas-vindas. Obrigado mais uma vez, doutora Sandra Mara. Obrigada a todos. Muito obrigada pela sua presença, doutora Diana, especialista aí nesse imposto, nesse tributo que todo mundo paga, está em tudo, mas que poucos entendem com profundidade. Especialmente nesse momento de reforma tributária, é uma honra poder discutir esse assunto com a senhora. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Vamos só deixar o senhora para outro momento. Foi o óculos que você deixou aí, ó, tá vendo? Já entregou. Aqui, ó, eu vou até esconder esse óculos. Tá. Seja muito bem-vinda também, doutora Juliana Favalesa. Obrigada, sempre muito feliz de participar de mais um episódio. Eu vou pular o doutora e o senhora, que a Diana é uma pessoa que eu admiro muito, tanto pessoal quanto profissionalmente. E uma das poucas pessoas, assim como o André, que falam de ICMS tão bem nesse Brasil. E é uma honra, Diana, receber você aqui hoje. Obrigada. Pois é, ela veio. Ela veio, a rainha do ICMS está aí. Poucas pessoas entendem essa paixão, né? É difícil de entender. Às vezes a gente é visto como ET por gostar desse imposto, o imposto mais complexo do Brasil e também o de maior arrecadação. Então, ele é muito importante. A maioria das empresas, a maior dor das empresas é com relação ao imposto, o ICMS. E a gente vai falar bastante sobre ele hoje, porque eu tenho aqui ela, que é advogada tributarista, conselheira titular do CERF, membro da GTFaz, começou a vida de tributário dela aos 14 anos, ou menos, né? O pai dela era contador, ela vai explicar. Na verdade, eu vou deixar ela falar um pouquinho da história dela. Muito prazer ter você aqui, seja muito bem-vinda, Diana Toledo. Obrigada, André Fantoni. É um prazer enorme estar aqui entre alíquotas, né? Com esse bate-papo aqui maravilhoso para falar do imposto mais querido do Brasil. E não tive contato aos 14 anos com o ICMS. Foi mais cedo. É engraçado como os planos de vida, às vezes a gente planeja de uma forma e a vida acaba dando certo destino, né? E a gente aceitar esse destino, às vezes, dá muito certo. Porque eu queria trabalhar com reprodução humana, né? Eu queria ir para a área de medicina. Isso é novo para mim também. E a minha mãe me obrigou a fazer direito. Me obrigou a fazer direito. E aí, desde então, desde que eu ingressei na faculdade de Direito, que eu trabalhei numa empresa familiar, inclusive, era do meu avô. Meu avô foi o CEO, né? Se lá naquela época pudesse dar nomes, seria o CEO. CEO de uma empresa de consultoria tributária especializada em ICMS. E aí o pessoal perguntava, né? Eu escutava muito, nossa, mas vocês só trabalham com ICMS do Espírito Santo? Mas só? Essas 4 letrinhas aí tem muita coisa ali por dentro, né? Nossa Senhora, assim, um imposto de competência estadual, né? Cada estado com a sua própria legislação, e aí vem a reforma tributária para tentar simplificar. Vamos ver se isso realmente vai acontecer, né? Mas só a legislação do Espírito Santo a gente tem várias hipóteses de benefícios fiscais, né? Aquela questão de atrair investimentos para o estado do Espírito Santo, o Fundap, né? Que desde 1970 vigora no Espírito Santo. Então, assim, é uma legislação muito complexa já para o Estado do Espírito Santo. Imagine saber a legislação de todos os estados brasileiros. Impossível. Já, então, antecipando, né, Diana, que atua prioritariamente lá no Estado do Espírito Santo. Um dos estados bem reconhecidos por ter bons benefícios fiscais, né? E a gente sabe que hoje, mais do que nunca, com a carga tributária alta do jeito que está,
a gente depende da habilidade dos tributaristas em conseguir implementar benefícios fiscais, enquadrar os contribuintes para que tenha uma economia lícita, tributariamente falando, né? E eu já queria te perguntar sobre isso, Diana. Primeiro eu ia te perguntar de onde você tirou o ICMS. Você já falou que foi por uma questão familiar, a empresa dos seus avós, dos seus pais, acabou atuando muito nesse nicho e você foi parar no ICMS, porque eu acho que ninguém escolhe o ICMS. O ICMS escolhe a gente, né? É isso aí, exatamente. E eu queria falar, hoje o Espírito Santo, assim como o Mato Grosso também, né, é visto como um dos grandes concededores, eu posso dizer assim, de benefício fiscal, no intuito de atrair empresas para o seu território. Quais seriam os principais atrativos do Espírito Santo com relação ao ICMS para a empresa que quer situar lá? Bom, eu consigo citar 2 exemplos aqui, bem atrativos para o Estado do Espírito Santo, que é o Compete e o Investe. Né? O Investe, nós temos benefícios direcionados a indústrias, né? A grandes indústrias que temos crédito presumidos, reduções da base de cálculo na operação interna, diferimento na aquisição de máquinas, equipamentos, importação, insumos. É bem bacana para a atração de indústrias para o nosso estado. E um outro benefício bastante interessante que é o do Compete. O Compete, ele é por setor, ele é dividido por setores. Temos hoje mais de 20, não sei ao certo o número aqui, mas eu sei que são mais de 20 setores distintos beneficiados. Temos um dos mais importantes, é o atacadista, né? Os 2 mais importantes, na verdade, o setor atacadista e o setor do e-commerce, que é a venda interestadual destinada a não contribuinte. Então, nós temos o atrativo, a carga tributária aí de recolher 1,1 de ICMS, ao invés de 12, que é a alíquota interestadual. Então, o Espírito Santo é um paraíso fiscal. É chamado de paraíso fiscal, mas eu quero deixar bem claro aqui que o Espírito Santo não tem só uma carga tributária, tá? É um estado riquíssimo em infraestrutura, logística, tecnologia, está em primeiro lugar em solidez fiscal, e isso é muito importante, inclusive trazendo à tona aí a reforma tributária, que nós vamos perder os incentivos fiscais. E eu gosto muito de virar essa chavinha e dizer que o Espírito Santo ele não é só apenas um paraíso fiscal, uma carga tributária. Ele tem vários atrativos aí, vários setores, de qualidade de vida, é um dos primeiros a nível nacional. Temos praia, temos montanha, temos o belo Serra, pagode, né? tá? Isso é importante. Isso é muito importante. É a questão da qualidade de vida aí, enfim, é um país, é um estado, ele é bem atrativo. E é isso, você tocou num ponto bem importante. Eu acho bacana a gente ter pessoas de conteúdo assim que a gente vai transitar e flutuar a todo momento entre ICMS e reforma tributária. Porque o ICMS está com os dias contados, só tem mais 50 anos de ICMS, né? Nego acha que vai acabar em 2032. Vai nada. Depois a Diana vai explicar que não vai acabar em 2032, não. Mentiram para vocês. Mas como você falou, é muito importante, porque se a empresa vai para um estado só pensando no benefício fiscal, ele tem um fim. Né, 2032, os benefícios de fato vão acabar. E aí, o que vai sustentar a empresa estar lá ou não? Né? E a reforma tributária muda esse escopo, visto que agora a tributação vai ser no destino. Então, acho que cada vez mais os estados agora, e aí você me fala como é que está sendo isso no Espírito Santo, os estados agora estão pensando não só em oferecer benefício fiscal, porque isso vai perder efeito, mas sim em prover qualidade de vida, atrativos para que a população aumente, né? Porque assim, agora o consumo tem que aumentar no Espírito Santo para que o imposto vá para lá. E vice-versa para o Mato Grosso ou para qualquer outro estado, né? O estado do Espírito Santo, ele tem algumas ações já nesse sentido, pensando nessa transição, na perda dos benefícios? Já temos ações inclusive voltadas para o turismo, né? Nós não somos um estado populoso, então, por mais que aumente o consumo, eu acho que a reforma, na visão da reforma tributária, realmente, se deixar tudo como está, é um prejudicial para o nosso estado do Espírito Santo, visto que o imposto vai ser recolhido todo para o estado onde houver o consumo. Então, não somos um estado populoso, não somos um estado consumidor. Então, a tendência é que essa arrecadação caia. Mas o estado ele tem se voltado aí para o turismo, né? Para fomentar o turismo do estado do Espírito Santo, fomentar o comércio exterior. Nós temos uma zona portuária lá maravilhosa, de primeiro mundo. Lá tem mais exportação ou importação? Exportação. Exportação. Acredito que exportação,
Uma das coisas que eu quero chamar a atenção aqui, que também temos determinados municípios do Espírito Santo que abrange o benefício da Sudene. Então, o Sudene, aí nós temos um benefício para imposto de renda, não estamos falando aqui agora de ICMS, né? Mas também é um incentivo que provavelmente vai continuar, e aí a ideia é até ampliar esse benefício para outros municípios. Isso é plano para o futuro, né? A questão da transição para a reforma tributária vai ter que ser um plano a médio e a longo prazo para a gente conseguir não sofrer tanto com essa perda de arrecadação. Quando a gente fala aqui em Estado e tal, de fato, a gente fala Estado como ente, mas principalmente os municípios também, né? Porque as pessoas moram nos municípios, né? Então, os municípios têm que estar mais do que nunca de mão dada aí com os estados. A gente sabe que existem muitas brigas políticas, a gente está num momento bem bipolarizado, né? Politicamente falando. Então, essas rixas elas vão ter que ser deixadas de lado em prol do desenvolvimento da região. Né? Porque o Estado e o município agora compõem um bloco só, inclusive para efeito de competência tributária, né? Sim. Que vai ter a competência compartilhada do IBS. Diana, com relação ao ICMS aí, né? A gente vai falar um pouco de reforma, mas a gente teve recentemente algumas decisões, algumas novidades do ICMS. A gente teve o julgamento recente do STF com relação à anterioridade do DIFAL. A gente teve o julgamento da DC 49. Eu queria entender a sua visão um pouquinho, o que a gente pode passar para os nossos ouvintes aí. Como é que está hoje a situação do DIFAL? Como é que ficou a situação das transferências de mercadoria entre empresas do mesmo titular? A gente já pode dar uma certeza? Tem muita coisa para mudar ainda? O passado é incerto? Como é que a gente pode tratar isso? É uma pergunta maravilhosa, porque eu não sei responder. E é aquilo que a gente falou no início. É bom que a gente não combina antes, aí fica assim. É aquilo que a gente falou no início, né? Quando encontrar alguém que fala que sabe tudo, sim, em relação ao ICMS, você coloca um pezinho atrás, porque realmente é o imposto mais complexo da legislação brasileira. A questão da transferência, e aí eu vou colocar aqui meu ponto de vista, me corrija aí, ou traga soluções. Traga soluções se eu tiver com raciocínio errado, mas eu quero trazer uma questão da transferência aqui, que o STF ele julgou, né, a DC 49, tratando as transferências como não incidência do ICMS. E aí ficou por opção de cada empresa tratar essa operação como tributada. Como o ICMS ele é um imposto não cumulativo, se eu trato uma operação de não incidência, é óbvio que os créditos vão ficar todos no estabelecimento de origem. Se a gente está tratando de uma não cumulatividade, se eu não passo o crédito ao destino, ele vai pagar o imposto cheio, né? Que a gente chama a carga tributária, 17% sem crédito algum. E o crédito fica todo naquele estabelecimento de origem que ele vai ter que fazer um planejamento para saber como e quando será utilizado. Então, quando se trata dessa não cumulatividade, que não existe uma apuração consolidada, que eu não consigo passar créditos entre matriz e filial, a não ser que eles estejam dentro do mesmo estado, eu realmente não consigo enxergar essa possibilidade de não tratar como tributado normal. Mas, enfim, chegamos aí numa decisão de não incidência com possibilidade de transferência de crédito. E hoje, lá no Espírito Santo, a transferência de crédito ela é facultativa. Tá? Então, eu posso optar... Operações internas ou interestaduais? Interna ou interestadual. Tá. É facultativa. E eles falam muito em transferência de crédito, né? Se a gente está falando com uma operação não tributada, existe uma transferência de crédito. E na hora de transferir o crédito, não é exatamente a transferência do crédito que eu recebi pela entrada. Vocês usam a base de cálculo do convênio 109? A aplicação da alíquota interna ou interestadual. Então, assim, acaba que... Opa... Micael, uma coisa ou é outra. E eu fico meio perdida. E aí, a justificativa da minha resposta, poxa, eu não sei, porque depende muito, né? Que empresa tá tratando ali como opção? Eu recebo todos os dias mensagens, né, perguntas. Diana, operação de transferência, eu tributo ou não?
A resposta Depende. depende. A gente não tem. Eu tenho que conhecer primeiro qual foi a opção da empresa, com o que ela está trabalhando. Qual é o teu negócio, se existe a possibilidade de escoar esse crédito. Para depois conseguir orientar de uma forma mais. Esse assunto é tão complexo. Ainda bem que ela falou que não sabia e deu uma aula, né? Mas é tão complexo esse negócio que, para você ter uma ideia, quando foi aprovado, quando foi publicada essa ADC, né? Foi julgado, transitou julgado no STF em 2023. Aí o STF modulou os efeitos e falou, olha, estados, vocês têm até... Isso foi em abril de 2023. Vocês têm até início de 2024 para regulamentar como é que isso vai ser feito. Aos estados, óbvio, né, com a celeridade quanto mais, em dezembro, regulamentou isso aí por um convênio que foi rejeitado pelo Rio de Janeiro. Então, assim, nem eles se entenderam, né? Rio de Janeiro foi lá e denunciou o convênio não vigorou, que era um 74, passou a ser um 78. Ou seja, eles não estavam se entendendo. E aí cada estado começou a regulamentar de alguma forma, soltando notas técnicas, portarias. O fato é, a meu ver, minha opinião é o seguinte, ganhamos, mas não levamos. A operação não é tributada, isso todo mundo já sabe. Mas eu tenho que transferir o crédito, né? Ou posso equiparar a tributária, então assim, o contribuinte não tem a opção de não tributar, né? E manter o crédito. Então, assim, eu acho que até hoje não tem uma definição. Aí você pensa assim, se for uma empresa de comércio, tudo bem, ela compra e vende o produto, você tem o crédito de entrada, você transfere o crédito para lá. Agora, eu tenho muito problema aqui em Mato Grosso, parece pra gente, que é o gado, por exemplo. Você não compra gado e vende gado, né? Você compra um bezerrinho, ou o boi come a vaca e nasce alguma coisa. Então, não é uma compra de mercadoria, né? E isso vai se desenvolvendo ali dentro. Você não tem crédito de entrada, né? O sexo entre o boi e a vaca não tem tributação aqui no estado. Não sei se lá no Espírito Santo tem. Não é fato gerador. Não é fato gerador. Pode gerar outras coisas, mas não é ICMS. Então, como é que você vai transferir? Porque eu entendo o seguinte, a gente só pode transferir o que a gente tem. Se eu te transferir o meu telefone, tudo bem. Apesar de ter sido comprado parcelado, ele é meu. Então, eu posso transferir porque eu tenho um telefone. Olha, como é que eu vou transferir um crédito de gado se eu não tenho crédito na entrada desse gado, né? Esses pontos ainda não estão limpos aqui. Então, aí acaba acontecendo o que você falou. Força-se a empresa a fazer uma operação equiparada tributada para poder ter a não cumulatividade efetiva. Essa é a beleza do nosso ICMS. Não tem eu fico aqui imaginando, eu estou vendo vocês falarem dessa complexidade toda, de uma situação que existe hoje. Imagine esse momento de transição agora com a reforma. Você vai ter que raciocinar ICMS e IBS junto, né? Então. Junto e separado, porque são duas situações completamente distintas. Mas é aí que a gente vê a necessidade da reforma. Talvez não da forma como ela vai acontecer, mas a necessidade da reforma. Porque imagina para os países de fora que investem no Brasil ter essa complexidade. O país de fora, uma empresa de fora, de um país estrangeiro. O chinês vem, ele vai montar uma empresa no Espírito Santo, uma aqui em Mato Grosso. Não tem como. Eu tava vendo esses dias o Peroba falando, ele disse que independente do aumento ou não da carga tributária, das complexidades, vai ser muito bom para o Brasil, porque o pessoal de fora tem visto a reforma como algo que vai, de fato, simplificar. E o comentário tem sido, pelo menos agora a gente vai saber quanto que a gente vai pagar, vai ficar mais claro, não tem essa peculiaridade para cada estado, né? Que o ICMS... Mas é só uma vírgula, né? A partir de 2033. Pois então, assim, é exatamente isso que eu disse. A reforma é extremamente importante e interessante para acabar com essa complexidade que existe hoje, né? Mas o problema é o convívio aí nesse período de transição, que é longo, né? Sobrevivemos a uma pandemia, não vamos sobreviver ao novo sistema tributário. Já que eu sou o único menino aqui da mesa, posso divergir de vocês. Mas eu queria até ouvir o que você pensa sobre essa questão. Lógico, com relação à carga tributária, ninguém prometeu em momento algum que ia diminuir. E não vai, né? Principalmente para nós, prestadores de serviços, empresas do Simples Nacional, o agro, nós vamos ter a carga tributária aumentada. Isso é certo. Independente da alíquota do IVA que vier, a carga tributária ela vai ser aumentada. Né? O agro não paga ICMS, é diferido. Nós, prestadores de serviço, no máximo 5% de ISS. Vai passar para 25, 27, 28. Enfim, vai dar ruim, né? A não cumulatividade plena não atinge a gente, porque a gente não tem tantos créditos a aproveitar. Mas eu divirjo um pouco quando se fala em simplificação, que para mim simplificação é o preto no branco, né? Se existe um sistema que é tão ruim como o ICMS, mas ele funciona há 30 anos, né? E as pessoas, tem gente que entende dele, tem gente que consegue. Até hoje, eu nunca vi nenhuma empresa deixar de apurar o ICMS. Se deixar de apurar porque não quis. Você pode até ter dúvidas, mas as empresas estão apresentando espécie todo mês. Existe uma espinha dorsal na Lei Candir.
Você sabe que o ICMS incide na importação, você sabe que não incide na exportação. Existem regras claras. Há uma complexidade por divergência de benefícios fiscais, interpretação de pessoas que estão dentro do fisco, eu posso falar de cadeira, pessoas interpretam de maneira diferente. Eu cansei de bater boca na secretaria e quando ia perguntar para um terceiro colega para desempatar, ele tinha a terceira opinião diferente. Então, assim, pessoas falham. Aí fala-se que a reforma vai simplificar. Se depender de interpretação de pessoas, eu não entendo que vai simplificar. A Lei Complementar 214 tem 544 artigos. O regulamento do IBS vai ter mais de 1.000. Tá? A gente já tem o PLP 108. E eu vou falar ontem, não ontem, porque não está indo ao ar ao vivo, mas exatamente ontem, hoje, saiu uma nota técnica, nota fiscal eletrônica, em que a nota fiscal de devolução, não sei se chegou a ver isso, agora eu vi quando sair do aeroporto, vai ter que ser discriminada item por item. Imagina, você mandou uma mercadoria para um Big Lar da vida, para um mercado desse da vida, com 3.000 itens. Aí chega lá, a mercadoria está perecível, chegou lá, o mercado estava fechado, não pôde receber. Você tem que fazer devolução, e a operação corriqueira acontece todos os dias. Não concretizou, você faz a devolução, depois faz a nova remessa. Fazia-se uma remessa, uma devolução, nota vinculada àquela, referenciava só o código de acesso, né, a chave XML. No XML. Agora você vai fazer item por item. Se tiver 3.000 itens nas notas, são 3.000 itens. Então, ao mesmo tempo que a legislação, sim, está sendo simplificada, você sai de 27 para uma, eu estou vendo que estão sendo criadas várias obrigações acessórias, talvez por insegurança, medo da administração tributária, por perder o controle das coisas, né? E assim, para mim não simplificou nada até agora. Não sei se você concorda comigo. Mas eu acho que nós vamos ver um caos até chegar um dia que possa ter o boi na sombra, mas hoje não tem nada simplificado. Para quem vai lidar com a prática no dia a dia, não tem nada simplificado. Para nós consultores vai ter trabalho, né? É isso que eu ia falar, não tem ninguém melhor que vocês dois, que lidam tanto com o ICMS para falar se vai simplificar ou não, porque eu acho que o ICMS é o maior... O problema não, né? Eu também gosto do ICMS, não tenho essa experiência de vocês. Ai, de você falar o contrário. Mas eu gosto do ICMS, mas ele é o que causa mais dúvidas, ele é o que causa mais transtorno hoje falando de tributário no Brasil. Podemos dizer que vão sentir saudade do ICMS? Ah, sem dúvida. Nossa. Sem dúvida. Sem dúvida. É um choque pra todo mundo. Mas, assim, eu não vou divergir de você. Né? Eu acho que você tem razão. Mas pode. Não, mas não é exatamente o meu pensamento. Eu acho que você tem razão. Existem aí notas de débitos, notas de crédito. Inventaram novos documentos fiscais. Novos vários eventos eventos. de documentos fiscais que realmente a gente vê eu acho que uma amarração muito maior para facilitar uma fiscalização. Então, eu concordo com você está olhando para a facilidade do contribuinte, está olhando para a facilidade da fiscalização. Da fiscalização. Exato. Da fiscalização. Agora, em se tratando de cada mercadoria, cada estado tem uma alíquota distinta, cada mercadoria dentro de estado tem alíquotas distintas, reduções da base, olhando para substituição tributária diferencial de alíquota, estou vendendo para o Acre. Qual é a alíquota do Acre? Não, mas eu não quero a modal, eu quero a específica daquele item. Esse tem redução, esse não tem redução. Se tem convênio, se tem protocolo. Então, realmente, espera-se uma facilitação em relação à identificação da tributação, que agora é a nível nacional, com a reforma tributária. Então, eu acho que, olhando para esse aspecto, há uma simplificação. Mas, de fato, vai haver uma amarração aí com uma dificuldade das empresas. E não é uma dificuldade, é com detalhes específicos de conformidade fiscal que vai ter que ser observada de uma forma muito mais rigorosa do que com o ICMS. Você falou tudo. Assim, a gente vai ter agora, mais do que nunca, uma exigência, né, questão de sobrevivência das empresas de se cumprir regras de compliance. Né? O crédito, né, com a reforma, com essa transição, vai passar a ser financeiro. A gente vai precisar de documentos fiscais de entrada. Exato. A gente que já viajou muito pelo interior aqui de Mato Grosso, por exemplo, vê que é cultural e não é diferente de outros cantos do Brasil. O hábito de não emitir nota, o hábito de fazer cessão de direito. Eu vendo para você, depois está na conta dela para mim e tal. E essas gambiarras, elas têm que se falar, né? Agora, né, ainda mais com o split payment, por exemplo, o documento fiscal vai se comunicar com o financeiro, que vai se comunicar com o comercial, com vendas. Cara, a gente não tem mais espaço para falha. Né? A informalidade assim, acabou. Acabou. Tirando o dinheiro, que já é escasso, e o Bitcoin, né, não tem mais como você fugir da fiscalização.
A Cefaz já faz isso muito bem hoje em dia, esse cruzamento de dados, né? De movimentação financeira, informações contábeis e tal. E agora, né, foi colocado um princípio expresso da Constituição, que é o princípio da cooperação. Ou seja, mais do que nunca os órgãos fazendários vão se comunicar e vão trocar informações. Então, é assim, também não podia se esperar nada diferente, né? A reforma tributária ela foi desenhada dentro do Concefaz. Dentro do Concefaz estão presentes os secretários do Estado de Fazenda. Ou seja, não teve participação dos contribuintes. Né? A gente sentou com o Eurico de Sante, que foi o pai da reforma aí. Histórico, lá em... histórico. Você não soube disso? Você acredita? Nós fomos no Congresso Trancoso, vou contar essa história. Fomos no Congresso Trancoso de tributário. E aí o Eurico de Sante estava lá, o pai da reforma lá da FGV, um cara admirável aí, lá do Cecife, e ele que rascunhou, brigou, batalhou, né, pesquisou muito os outros países sobre a reforma tributária. E aí a gente, né, com esse nosso jeito mais formal de ser, fomos todo mundo pro boteco. Acabou o congresso da fome. Fomos pro boteco, Eurico de chinelo, calça larga, bem havaiano e trancoso. Diana falou assim, Eurico, tu que desenhou, tu que inventou esse negócio, né? Me explica esse negócio, que ela tem 1,5 m, mas cresce quando fala. Ela pegou um papel Cê guardanapo sabe... e uma caneta. Me Eu explica. tenho até hoje, tá? A gente tem vídeo, o Eurico de Sante desenhando a reforma no guardanapo na mesa de bar, com um copo de chopp do lado e a Diana lá. Alguém Foi. filmou E de repente- isso? Eu filmei. A gente tem... Não, e um Quero ver, quero detalhe, ver. o bar estava fechado, o pessoal do bar fechou o bar, deixou ele falou, vocês só A chave tá apaguem aqui. as luzes, guardem os copos, e a gente ficou lá explorando o intelectual do A gente Eurico. pode falar que bebeu da reforma tributária na fonte, né? Exato. Naquele momento a gente começou a estudar a Então, reforma. Esse o dia nome foi do histórico. culpado é Eurico, é isso? Eurico de Sante. Certo, tá anotado dois. aqui. Esse dia foi histórico, porque eu falava assim, cara, eu não tô entendendo nada. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele, não, vem cá que eu vou te explicar. E ele abriu um rascunhinho lá, né? Guardanapo. Um guardanapo, não foi? E ele começou a rascunhar como é que ia funcionar. E, assim, muito bacana, sabe? Foi um dia histórico. Eu acho isso bacana, né? Acabei de chegar, eu participo muito desses eventos presenciais. Né? Com a pandemia, a gente foi muito pro online, né? Você faz muito curso online também. A gente tem essa facilidade, essa flexibilidade, mas nada substitui presencial. Acho que as pessoas já enjoaram do online de novo e estão buscando isso aí. presencial. Exato. Porque no presencial é que a gente tem essa troca de por calor humano, o network, conexão. né? Isso só acontece no presencial. Então, para mim, o grande ganho desse congresso foi isso. Falar que eu sentei na mesa de um bar, fechado, com o Eurico tomando chopp e desenhando um guardanapo. Como é que é essa reforma? Coisa que só a Diana consegue. Foi. E ele deu uma aula ali pra gente. E a Diana... E o olho dele brilha quando ele fala de reforma. Brilha. Gente, mas a ideia da reforma, ela é incrível, né? Se ela realmente acontecer com a ideia, como ela foi vendida, né? Essa ideia de simplificação, realmente, ela tem tudo para melhorar muito o que existe, Eu espero né, que o isso sistema. de fato aconteça, né? Que essa simplificação, o que me assustou foi uma mensagem disponibilizada pela Meta, né? Do Facebook. Do Face. Isso. A Meta disponibilizou uma nota. Bom, não estou com nada em mãos aqui, então se ficar algo divergente com a nota, fica Alguém essa, errou, fica não essa foi a gente, que a gente não erra, Fica entendeu? essa ressalva aí. Mas ela soltou uma nota, eu vi até no Instagram do Portal da Reforma Tributária, em que ela diz que ela vai começar a cobrar por fora o PIS/COFINS, porque até o momento ela tinha absorvido o valor do PIS/COFINS e ISS, porque na reforma tributária esses valores iam ser cobrados por fora. Então, como ela passou a vida inteira absorvendo esses impostos, ela iria começar a cobrar por fora. Então, haveria um aumento aí de 9,25 mais 2,9 de PIS/COFINS e ISS, né? 12 e Sim. alguma coisa. E para que na reforma tributária esse imposto continuasse sendo cobrado por fora. Eles querem antecipar os efeitos da reforma já operacionalmente. E imposto sobre imposto, né? Porque a Meta ela não absorve. Quando ela precifica o serviço dela, é claro que o PIS/COFINS e o ISS já está embutido no preço daquela mercadoria, ela não assume aquilo sem repassar. Estamos falando de um imposto indireto. Se ela for falar, não, eu vou cobrar por fora, mas vou reduzir o meu preço, aí É uma aí coisa, sim, eu quero é uma ver. situação. Mas passar essa carga tributária, aumentar 12,5,
né? Não me recordo aqui qual o percentual, 12 e alguma coisa. Mas chega lá na frente, ainda tem um aumento de 26%, 27%, 28% da reforma. Realmente, a gente vai ter imposto sobre imposto. Os preços de produtos e serviços, se todo mundo seguir essa linha de raciocínio, vai lá para cima. É espiral inflacionária, né? E, de fato, eu não sei se isso vai ser muito favorável para o Brasil. Olha, não só de notícias ruins e terror a gente vive, tá? A gente aqui traz os problemas para vocês entenderem, porque um dos principais objetivos do programa nosso, quando a gente teve essa ideia, era de trazer informação e despertar. Porque 2026 é amanhã, né? A reforma vai entrar em vigor. Muita gente me pergunta ainda hoje, será que vai ser adiado? Não, cara, já começou. Já tem teste com a nota fiscal eletrônica, esquece. Já tem layout novo, tá? Vai começar, tá? Ela já começou. Então não vai ser adiada. O que a gente tem que fazer? Abraçar e estudar. E você que tem muita dificuldade em ICMS, a Diana veio trazer uma notícia de primeira mão para vocês, tá? Nunca antes visto nesse país, nós teremos um congresso online só de ICMS, 2 dias intensos, com as maiores autoridades do país em ICMS, dia 17 e 18. Se você quiser, é só mandar um oi pra gente aí, que a gente manda o link para vocês. Fala mais um pouquinho sobre isso, E Diana. são as minhas referências, né? Quando o André me ligou com essa ideia e a gente sentou para formar as pessoas, a gente perguntava muito de quem que você é fã de ICMS. E aí Foram só os ídolos, né? E foram só os ídolos, entendeu? A Eliane, o professor André Fantoni, óbvio, né? Mas tá aqui, não vou puxar o saco dele, não. Ó, o Vitor tá vendo, hein? Mas eu já quero saber onde que faz a inscrição. Pois é, icms360.com.br. Você vai ter dia 17 e 18 aulas com as maiores autoridades de ICMS do Brasil. Era o que precisava. Ao vivo. Então, a possibilidade de tirar dúvidas ao vivo vai envolver não só ICMS, como os pontos cruciais de benefícios fiscais, de transição da reforma tributária, e todas as aulas ficarão gravadas por 12 meses. Eu não posso assistir ao vivo, tá? Você vai ter acesso por 12 meses. E ali você tem no corpo conselheiros do SERF, ex-auditores fiscais, auditores fiscais da Ativa, que estão na Ativa, auditor fiscal do Rio de Janeiro, do Amazonas, do Amapá, de São Paulo, de Goiás, tem 2, tem o Eliezer, que está no comitê gestor, tem o João Orlindo, a Sigrid, que é a rainha da recuperação tributária, vai trazer a tese da exclusão do ICMS-ST. Isso por enquanto, Fabiana Moreira, Otto Sobral, então assim, é uma chance, e assim, é um evento que é preço mais barato que uma Heineken, se você for ver lá os preços, porque o objetivo não é arrecadar, é justamente trazer essa realidade do ICMS para as pessoas, porque é uma dor que a gente vê de chegar no escritório quase todos os dias. As pessoas têm muita dificuldade com o ICMS. E, assim, para vocês ajudarem a gente a tirar a sobrecarga do peito, né? Porque só a gente falar de ICMS, tem que ter mais gente boa com a gente sabendo de ICMS. E a Diana falou, são as minhas referências. Mas suas referências estão muito boas, viu? Porque a gente que acompanha todo dia a grade está maravilhosa, de verdade. São pessoas que eu admiro muito também. Se você entrar hoje lá e ver as pessoas que estão lá e as palestras, você pode ter certeza que aquilo lá não é o que vai ser no dia real, tá? Porque a cada dia a gente coloca mais pessoas e é bacana porque a adesão dessas pessoas está sendo voluntária. Elas procuram, gostei do evento, quero participar também. Daqui a pouco esse evento vai durar uma semana, porque tanta gente boa pedindo para participar e a gente tem vaga para todo mundo bom, né? Para quem é bom no mercado. Tem que ter um dia aí com cupom de desconto, hein? Justo. Só mandar um direct pra gente lá que a gente providencia esse negócio aí. Vou mandar. Fora aulas extras. O que eu achei bacana também. A gente está fazendo aquecimento. Já tivemos aulas de aquecimento para nivelar o pessoal. Então, às vezes, o pessoal olha e fala assim, não, o pessoal está muito avançado, eu não vou conseguir acompanhar essa turma. E já temos uma aula disponibilizada lá do professor André Fantoni. Vou fazer outra semana que vem. Assim, não assisti, não tem problema, ela tá gravada. Vou fazer a inscrição amanhã, ela vai estar gravada, você vai ter acesso. Porque o nosso objetivo de verdade é que você chegue dia 17 e 18 de outubro e você esteja num nível bom, que você consiga aproveitar ao máximo a palestra dos professores. Então a gente vai fazer esse nivelamento. Sabe por quanto a mais? Nada. Tá dentro. É incluso. Quem já fez a matrícula? Na primeira semana nós fizemos já 100 matrículas, já está no lote 2. Já está no lote 2. Então aproveita, gente, está no lote 2. É isso aí. Tá? Bacana. Então, ICMS, a solução tá dada. Agora a gente tem uma viradinha de chave, Diana. Tá bom, falou-se aí que o ICMS vai acabar. Aliás, eu vou te perguntar, então,
mas o ICMS vai acabar. Vale a pena estudar o ICMS ainda? Como é que vai ficar essa transição do ICMS com a reforma tributária? O ICMS é a maior dor das empresas, né? É o calo aí financeiro das empresas por conta da alta carga tributária. E o planejamento tributário tem que ser muito bom. Tanto um planejamento tributário para ver se você não está deixando créditos para trás, que é o famoso dinheiro na mesa, como o André Fantoni geralmente fala, né? Créditos para trás, quanto também verificar se não existe alguma possibilidade de um incentivo fiscal no momento da venda de mercadoria. Ou também, se a empresa pretende expandir aí nível Brasil, buscar outros estados como o Espírito Santo para atração de investimento por conta da carga tributária. Então, o ICMS não vai acabar. O ICMS ele só vai deixar de gerar novos fatos geradores a partir de 2033. Mas o fisco tem o prazo decadencial, prazo de 5 anos para poder autuar fatos já vai até a final de 2037. Já vai para 2037. Isso. E aí temos os processos administrativos e judiciais pendentes. Que demoram 10 anos. Eu posso falar que em 2050 vai ter gente falando de ICMS. Exatamente. E espero estar aposentado. Se Deus quiser. A gente não consegue ficar longe da área tributária, não tem jeito. Quando a gente se apaixona... Esse tal do ICMS. Gente, agora, falando da transição, né, a gente vai ter realmente uma transição do ICMS para o IBS. A partir de 2029 ali vai sendo reduzido o ICMS, aumentando o IBS. Os benefícios fiscais vão sendo reduzidos de maneira proporcional, né? Também. Então, mais do que nunca, a necessidade de você fazer um planejamento, se antecipar esses impactos, né? Porque nós vamos conviver com dois sistemas e eles vão se complementar, mas são completamente antagônicos um ao outro, né? O ICMS tem imposto por dentro, o IBS é por fora. No ICMS tem princípio de origem, repartição. No IBS é só destino. Então, apesar de eles conviverem juntos, eles são completamente diferentes, né? É tudo sobre o consumo, mas é um indo para uma linha, outro indo para outra linha. Mais do que nunca, a gente precisa começar a estudar a reforma, né? E aí, tratando só de ICMS, né, temos o IBS e o ICMS, ok. Mas a gente está esquecendo, às vezes, da prestadora de serviço, né? Então, vamos conviver com o IBS e com o ISS também. E colocando essa comparação com o ISS, aí já a diferença já é absurda, porque o ISS ele é acumulativo. Exato. E o IBS, ele é... A regra geral é uma não cumulatividade plena, que a gente tem que verificar que essa palavra plena, ela não se aplica... Tão plenamente assim. Exatamente. Era para inglês ver. Não é literal, não. A gente tem aí os bens de uso e consumo pessoal, que tem regras específicas a partir do artigo 57 da Lei Complementar 214 que devem ser observadas. Então, vai continuar a necessidade das empresas de fazer esse planejamento tributário, e aí não só do ICMS, mas também do IBS, né? Ambos vão ter que conviver juntos ali. E uma coisa que eu sempre digo: vamos aproveitar o benefício fiscal enquanto ele ainda está vivo? Pois é, né? Que a pessoa fala mas assim, ele vai acabar um dia. Mas daqui até 2033 são 7 anos. É muito 7 anos é muito dinheiro dinheiro para se economizar. Falando então em benefício fiscal, empresas que hoje não têm benefício fiscal, mas que queiram buscar, ainda vale a pena? Ainda vale a pena. Eu ainda tenho empresas me procurando. A última foi da Bahia, que veio me procurar para abrir um atacadista lá no Espírito Santo e assim aproveitar a carga tributária de 1,1 no benefício do Compete. Hoje em dia, né, com a tecnologia, com a informatização, as operações elas tendem a passar a ser mais virtuais, né, em detrimento das operações presenciais. Então, eu vejo que o e-commerce tem sido algo que tem sido, tanto pela tributação como pelas empresas, a logística, tem dado bastante ênfase a isso, né? Como é que funciona o benefício do Espírito Santo do Compete para o e-commerce? O que acontece? A gente tem o benefício do Compete para o e-commerce nas operações... Aliás, só fazer uma ressalva, o e-commerce, para quem não sabe, é Mercado Livre. Quando você aperta lá o botãozinho, Shopee, você aperta, principalmente vocês meninas têm dedo mais nervoso, promoção, aperta o botão e você está na sua casa deitado e você compra o produto pela internet e ele vai chegar para você. E aí chega a empresa não lá, tá, né? a blusinha da Shein, Como é que se faz para ter um impacto menor nessas operações de e-commerce?
Ai, ai. Mas essas operações de e-commerce têm um benefício do Compete, como eu havia dito, para recolher a carga tributária de 1,1 nas operações interestaduais e destinadas a consumidor final. E o Estado do Espírito Santo, óbvio, que ele te entrega o benefício fiscal e ele exige que, de fato, a mercadoria circule para o Espírito Santo. Pelo menos o fretezinho da saída fica lá, né? Não tem jeito. A gente tem que manter aquela logística no Espírito Santo, tem que gerar economia, fomentar emprego, renda, gerar a economia do Espírito Santo, senão não faz sentido. A política do ganha-ganha, né? Todo mundo tem que ganhar. Todo mundo tem que ganhar. Então, a partir do momento que a empresa instala a sua logística no Estado do Espírito Santo para distribuir a nível Brasil, e considerando esse ponto, o Espírito Santo ele está num local realmente privilegiado, ali no meio do Brasil. Tem porto, né, para conseguir distribuir, né, para todos os estados brasileiros, ele envia a mercadoria, efetua a venda com destaque do imposto normal da alíquota interestadual de 12%. Né? Na apuração, ele tem um crédito presumido de forma que a carga tributária resulte em 1,1. ou seja, ele ganha 2 vezes, porque ele gera um crédito cheio do adquirente dele, mas ele recolhe a carga reduzida. E esse crédito cheio, ele abate do diferencial de alíquota, porque se estamos falando de uma operação destinada a não contribuinte do imposto, a gente tem o fato gerador aí do diferencial, do DIFAL, da Emenda Constitucional 87 de 2015. E aí, na hora de calcular a alíquota interna de destino menos a interestadual, não é esse 1,1 que eu abato da carga tributária. É a do Senado. Dos 12%. E se, por exemplo, a empresa quer saber um estudo de viabilidade, eu quero montar, quero saber se é viável. Você conhece alguém que possa indicar no Espírito Santo, que faça esse tipo de coisa? DianaToledo.sms. @ Maravilha. Eu adoro quando as pessoas perguntam pra gente, tem indicação e tudo, e a gente tem assim, a convicção de indicar alguém que a gente conhece, que o serviço é muito bom, que a gente já trabalhou junto, já fez várias parcerias. É gostoso você indicar quem você conhece, né? Por isso que eu fiz essa provocaçãozinha aqui. Mas o ICMS não vai acabar e a gente tem muita coisa pra falar. Diana, cara, tá voando. Nós estamos em setembro de 2025. A previsão é que dia 1º de janeiro de 2026, empresas emitam nota com destaque de IBS e CBS, dentre outras mudanças. Hoje, o que a gente pode falar que seria prioritário e que os empresários, os contadores, prestassem atenção? Quais seriam as principais mudanças que já vão ser implementadas a partir de 2026 com a reforma tributária? Alíquotas testes. 0,9 de CBS, 0,1 de IBS. Chama atenção do CST, o CST do IBS e da CBS. Vai mudar. Que não tem nenhuma relação com ICMS. Né? A gente está acostumado com o CST do ICMS aí, não tem nenhuma relação. Às vezes pode até lembrar, porque 000 é tributada no ICMS, 000 é tributado integralmente também no IBS e CBS. É o Seclastrib, né? Que eles mudaram até o nome, né? Exato. Porém, a gente tem no CST o primeiro dígito da origem da mercadoria. Isso não tem nenhuma relação quando vem aí o IBS e a CBS. E o Seclastrib, que identifica a operação, identifica se a mercadoria tem uma redução da alíquota, identifica se a operação de transferência, por exemplo, que possui uma não incidência, também tem Pelo menos hipótese. Agora colocaram na lei, né? Não vai ser tributada, né? Exatamente. Agora, a gente parece que não vamos ter mais essas dúvidas, né? Sim. No IBS e CBS. Então, os códigos de classificação tributária, as hipóteses de reduções das alíquotas, isso vai ser primordial para a gente emitir corretamente o documento fiscal e ficar ligado também nos eventos, os novos eventos, né, que nasceu junto com a reforma tributária, que eles devem ser observados quando, de fato, ocorrerem. E isso realmente me preocupa, porque estamos em setembro. Tem gente que nem sabe quais são os campos novos da nota fiscal eletrônica. Acha que a reforma tributária não vai nem entrar em vigor. Sim, eu já ouvi gente falando que não vai acontecer. Já está acontecendo. Eu penso, mas sempre é adiado no Brasil. Gente, dessa vez está sendo diferente. Toda vez que se fala dessas novas regras aí para emissão de nota, eu fico pensando no dia 1º de janeiro, eu quero ir lá no início do dia e já comprar alguma coisa travando. Só para eu pegar uma nota Você vai passar fiscal. o Réveillon onde, já sabe? Não sei onde eu vou passar o Mas o seu Réveillon. telefone vai tocar.
O seu telefone vai tocar, vocês têm dúvida disso? O nosso telefone vão tocar dia 1º de... Vai ter empresa que não vai conseguir emitir nota. Porque lembrando, né, apesar de ter essas alíquotas testes de 1% em 2026, elas podem ser dispensadas do recolhimento. Tá? A empresa pode não pagar. Se você falando em não pagar, é uma economia no bolso. Desde que... Cumpra as obrigações acessórias. E você sabe quais são as obrigações acessórias que tem que cumprir? É isso que a gente tem que ficar ligado. E olha, apesar da reforma tributária, esse período teste entrar em vigor dia 1º de janeiro, as regras de validação, ou seja, as rejeições dos documentos fiscais, eles só vão ocorrer a partir do dia 5 de janeiro. Então, É isso que eu ia falar, a partir do dia 5 que a gente tem que se preocupar com o telefone. O telefone vai tocar. Que é o primeiro dia útil, né? Exato. dia 5 de janeiro, Brasil vai parar. Vai. Desligar a nossa internet ferrou tudo. Sim. Com relação aos segmentos, aos impactos que a gente tem visto, tem previsto, você estudou a fundo algum segmento? Você acha que vai ser bom para alguém? Vai ser ruim para outros? Alguém tem que prestar mais atenção? Alguém tem que ficar mais feliz? Qual a sua visão geral ali? Eu tenho 3 pontos para falar em relação a essa pergunta. Primeiro, prestadores de serviço, que hoje tem uma carga tributária de 9,25%, se a gente falar de um lucro real de PIS/COFINS, e 5% se a gente falar de uma alíquota máxima de ISS, né? 14,25%, vai para 28%, e 28% é apenas uma especulação. Até otimista já, né? Dizemos. Exato. Então, prestadores de serviço, eles vão sofrer muito com isso, ainda mais pensando, por exemplo, em mim. Eu trabalho com consultoria tributária. Eu trabalho de home office, o carro que eu utilizo para trabalho também é o meu carro pessoal. Seu telefone é seu. O meu telefone é meu, o meu escritório está dentro da minha casa. Não tenho aluguel de escritório. Bens móveis não geram crédito. Bens móveis não geram crédito. De que eu tenho crédito? Acreditar o quê? Você teria que contratar uma diarista que é PJ para gerar crédito para você de vez em quando, para tentar amenizar. Mas a gente sabe que a conta não vai fechar. É praticamente impossível, exatamente. Então, prestadores de serviço, eles vão ser bem prejudicados com a reforma tributária, principalmente quando eles não gerarem crédito em aquisição de mercadoria e serviço. Indústria. É claro que a gente vê uma diminuição de uma carga tributária, porque a gente vê aquisição de produtos e serviços que isso pode realmente, hoje eles não têm crédito de aquisição de serviços de escritório de contabilidade, de advocacia. Marketing, tal. Limpeza do próprio estabelecimento, né, empresa de limpeza. E isso tudo vai gerar crédito para a indústria, então a base de crédito deles é bem ampla, então acho que vai haver uma diminuição da carga tributária. E o terceiro ponto que me preocupa, que vai precisar de um planejamento tributário específico, são as micro e pequenas empresas. É o que a gente sempre fala. O Simples Nacional, ele requer uma live só para falar deles, né? Só. Mas deixando bem claro, o meu pensamento é que as empresas do Simples estão no meio de cadeia, elas vão sofrer muito. Né? Eu até chego a ser ousado e falar que o governo obrigou que essas empresas vão para o regime híbrido. Porque se elas continuarem no regime de unificado, né, do imposto unificado, que vão gerar um créditozinho ridículo, as grandes empresas não vão mais comprar delas, elas vão ser expulsas do mercado. Né? Então, a empresa do Simples Nacional ela tem que começar um planejamento para ontem. Só que não vai entrar em vigor as normas da reforma em 2026 ainda. Exatamente. Então, você tem esse fôlego para começar a acordar. Estudar toda a reforma tributária, como que isso vai ser afetado na sua empresa. Por exemplo, as operações B2C de uma empresa do Simples Nacional, que a gente vende para o consumidor final, que não gera crédito, realmente essa empresa não vai ter muito impacto. Agora, principalmente nas relações B2B, essas empresas têm que parar para fazer um planejamento tributário, para ver se vale a pena ir recolher CBS e IBS fora do Simples Nacional. Até porque se elas não fizerem esse planejamento, elas vão ser varridas do mercado. É o que a gente sempre fala aqui. Não é porque a carga tributária vai aumentar, não é porque o fisco vai apertar essas empresas, mas o próprio mercado vai excluir essas empresas por conta dessa falta de creditamento, né? Na questão do B2C, do Simples Nacional. É a perda da competitividade. Exato. Né? E por mais que essas empresas elas possam vender até um pouco menor o preço, não tem muita margem a empresa do Simples, né? Não vai compensar a diferença de crédito que ela deixa de gerar.
Então, as grandes empresas vão optar por comprar de empresas do regime regular, né? Eu queria aproveitar que estão os dois especialistas em ICMS aqui. O que acontece? A gente sempre fala aqui sobre a necessidade de reprecificação, planejamento tributário, preparação para a reforma, mas a gente sempre fala de uma maneira muito geral. Quando a gente entra no núcleo do ICMS, o resumo geral vai simplificar. Hoje vocês trouxeram uma visão diferente de que vai simplificar, mas não é bem assim. Vai simplificar, mas também não vai resolver toda a dificuldade, toda a complexidade do ICMS. Então, só para concluir, até para eu sair daqui com essa informação, se tratando de ICMS, desse imposto que é complexo no Brasil inteiro. Espírito Santo, aqui em Mato Grosso a gente tem esse problema, né? As multinacionais que atuam aqui, sempre que entram em contato com a gente, falam, não tem ninguém que consiga resolver questão ICMS-MT. Mas, assim, no frigir dos ovos, vai realmente melhorar? Ou você acha que esse monte de exceção, essas coisas, PLP, o regulamento do IBS que está para vir, vai talvez mudar a complexidade, mas a complexidade vai continuar a mesma? Eu não consigo responder isso, eu não sei. Não sei responder, é uma dúvida. Tá, vamos lá. Com relação ao ICMS em si, eu acho que a entrada em vigor do IBS vai ajudar bastante coisa, porque eles não vão poder ter conceitos, pelo menos, distintos. Por exemplo, o conceito de insumo para PIS e COFINS. Até hoje se discute conceito de insumo. Né, conceito de transferência. Até hoje se discute o conceito de transferência. Então, entrando uma norma federal, atualizada, mais moderna, que consiga conceituar esses institutos, eu entendo que seria uma anomalia você não aplicá-los ao ICMS também, apesar da gente não estar tratando especificamente dele. Né? Agora, com relação ao IBS em si, cara, vejo sim com bons olhos essa transparência. Né, o tributo ser por fora é uma transparência que ajuda bastante. Tá? Agora, existe um ponto que eu ainda tenho muito temor, se for falar em complexidade desse trama todo aí, que eu não tenho uma resposta. Na verdade, eu tenho a resposta, para mim, tá bem claro, só que algumas pessoas não querem ver, até não sei se a Diana concorda comigo. É que do jeito que está hoje a legislação, vai ter a inclusão do IBS e da CBS na base de cálculo do CMS. Do jeito que está a Lei Candir hoje, ela inclui. E ela vai totalmente contra o que prega a reforma tributária, que seria a não cumulatividade, a neutralidade, né? Você interpreta dessa forma também, porque as pessoas estão discutindo isso. Falei, cara, não tem discussão. Não tem discussão. Ou você aprova uma lei alterando o texto, do jeito que está, ele vai incluir. Né? E vai onerar o ICMS ainda mais. Inclusive, temos um PLP, né, para ser aprovado, para deixar mais claro a exclusão da CBS e do IBS na base do ICMS. Porque se você pega hoje a Lei Candir, a lei que trata das normas gerais relativas ao ICMS, a Lei Complementar 87 de 96, ela realmente coloca ali que todo encargo cobrado ao destinatário vai fazer parte da sua própria base de cálculo, inclusive o próprio ICMS, inclusive CBS, IBS, essa é a interpretação atual. Inclusive, se tiver o imposto seletivo faz parte da base de cálculo do CBS e vai fazer parte também do ICMS. Ou seja, isso aí está expressamente. Aí complicou mais ainda, né? Então, assim, a gente pode ter um efeito perverso no ICMS por conta dessa falta de clareza da legislação do IBS. Aí começa a interferir de maneira direta. E se eu puder resumir isso tudo, eu acho que a simplificação vem por conta da uniformização de normas. Vai ser mais fácil entender, porque hoje a gente vê muito contribuinte incorrendo em multa por falta de interpretação da norma tributária. E juros e multa também é fácil gerador do IBS. Por falta de compreender as obrigações acessórias. E não é porque esse contribuinte ele não quis cumprir, ele não compreendeu de fato. Para isso vai melhorar. Nessa questão de compreender a legislação tributária no que se refere eu até participei de um estudo desse no Fisco, em que eles fizeram aquela pirâmide lá da autorregularização, do cumprimento voluntário da obrigação tributária, né? Que falava o seguinte, olha, tem aquele ponto da pirâmide ali, um percentual até mínimo, que são os sonegadores mesmo, que não tem jeito. Se você botar o imposto a R$1, ele vai sonegar porque é dele, ele não quer pagar imposto. Mas a grande base, ela não paga o imposto porque ela não entende a legislação, né? Falta de interpretação, falta de conhecimento. E, na verdade, eu acho que não é nem falta de interpretação. Eu atribuo ao ICMS, pelo menos aqui em Mato Grosso, isso é caso concreto, eu nem vou chutar, eu falo que é verdade,
é a mudança de normas. Aqui toda semana, para não falar todos os dias, a gente tem alteração da norma tributária. Espírito Santo também. Então, assim, é quase que impossível um contabilista normal, que ele tem que fazer fechamento federal, municipal, estadual, folha de pagamento, abrir empresa, fechar a empresa, né? Fazer contabilidade, balanço DRE, e ainda ficar acompanhando todos os dias as alterações da legislação tributária. É muito difícil. Por isso a gente existe, né? Os consultores estão aí para isso. Essa ideia de simplificação, para mim, ela veio muito de unir 5 tributos em 2, né? Então, muito dessa simplificação que tanto venderam, que tanto falaram, vem disso. Mas, como você disse, Diana, enquanto não uniformizar essas regras, não vai haver simplificação e vai demorar para que isso aconteça. Todo dia nós estamos tendo uma nota técnica nova, né? Então, não vejo essa simplificação tão cedo. Pode parecer pessimismo, mas eu não entendo essa simplicidade, não consigo entender. Vamos fazer uma analogia. Hoje a gente tem o Supremo Tribunal Federal. Não estou falando mal dele, não manda bloquear meu Instagram, tá? Estou falando do STF como um todo aqui. Em que existem 11 ministros, né? E toda hora a gente tem 6-5. Isso. Né? Agora a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS vai ser 6-5. Tá 5-5, assim, vai ser 6-5, não sei para que lado. Né? Falta o Fux votar, a gente entende que ele vai votar a favor dos contribuintes, que ele votou assim na tese da exclusão do ICMS. 6-5. Então são 11 notórios, né? Que não tem entendimento. Aí eu fico imaginando, a regra matriz de incidência entre o IBS e o CBS é a mesma, né? Então, assim, se foi fato tirador do IBS, vai ser do CBS. A base de cálculo é exatamente a mesma, né? O sujeito passivo é exatamente o mesmo. Então, assim, se eu sou uma empresa que recebe uma autuação, eu vou receber as duas. E eu tenho que fazer um recurso se eu não concordar. Aí eu vou fazer um recurso para o comitê gestor, para contestar o IBS, e um para a Receita Federal, para ir para o CARF, para contestar o CBS. Cacete, eu duvido que o auditor fiscal da Cefaz ou do município tenha o mesmo entendimento em todos os casos do auditor da Receita Federal. E aí, cadê a simplificação? Aí isso vai parar onde? Na STJ? Tem gente para isso? Você bateu num ponto que eu participei de uma comissão do direito, uma reunião da Comissão do Direito Tributário lá do Espírito Santo, e aí eu fui falar mais do meu cargo lá na Secretaria da Fazenda como conselheira, né, do CERF, do Estado do Espírito Santo. E aí eles perguntaram exatamente sobre isso, sobre como vai ser com a reforma tributária. E eu levantei exatamente essa questão. Se nós temos 2 tributos gêmeos, a gente está falando da mesma base de incidência, mesma base de cálculo, mesmos regimes específicos diferenciados, mesma regra de não cumulatividade, de creditamento, né? Como é que um vai ser julgado pelo CARF e outro vai ser julgado pelo Comitê Gestor do IBS? É fato que em algum momento pode haver uma discordância de entendimentos aí, que isso pode bagunçar o sistema. Exato. E aí diz lá o artigo 105, que foi alterado pela emenda constitucional 32, que esses conflitos de competência de comitê gestor com outro, vai ser julgado pelo STJ. Cara, o STJ tem gente para julgar isso tudo? Todo conflito de competência do comitê gestor vai ser pro STJ? Tem quantos juízes vão contratar? Vai ter concurso? Como é que vai ser? Porque não tem gente para isso. Temos a gente que não viver tem para ver. definido nem contra quem a gente vai entrar, quem dirá quem vai julgar, né? Eu estou bem curiosa. Pela essa reunião de vocês acham que os conselhos estaduais, o TIT, São Paulo, o CERF, aqui é o Conselho de Contribuintes, TARF, né? Você acha que eles vão ser esvaziados? É a tendência que o contencioso estadual ele seja esvaziado e vai ser centralizado tudo no comitê gestor? Ou ainda estão brigando por manter as competências? Não, em relação ao CBS, IBS e Comitê Gestor, né? É óbvio que os processos administrativos aí em relação ao ICMS, o CERF, ele vai continuar existindo e não vai ser esvaziado, a não ser com os novos fatos geradores a partir de 2033. Isso aí, a gente realmente tem que aguardar um posicionamento de como vai ser no Comitê Gestor. Agora, o que me preocupa é essa divergência de órgãos julgando impostos que são considerados gêmeos idênticos, né? Eu posso até te falar mais, assim, não só a divergência entre os órgãos, mas dentro do próprio comitê gestor, eu fico imaginando, eu vou fazer um caso concreto meu, eu quando vim para cá, eu sou do Rio, né? Vim para cá em 2008, quando passei no concurso para Cefaz,
E eu nunca tinha visto um boi na minha vida, na minha frente ali. Eu nunca tinha tido cheiro de merda de gado. Eu nunca tinha visto soja, isso é de verdade. Soja eu nunca tinha visto. Aí tu imagina qual é a minha realidade. Vivida e criada no Rio, para julgar um auto de infração se a casca da soja é semi-elaborado ou é produto primário. Se faz jus ao benefício ou não. Qual é a utilização da máquina do convênio 52? Cara, eu nunca vi um trator na minha vida vindo do Rio de Janeiro. Aí no comitê gestor, nós vamos ter representante de todos os entes. Aí cai um processo do agro na mão de um camarada que nunca, nem sequer viu um pouco de areia. São Paulo, viveu a vida inteira em São Paulo, capital. São Paulo. Aí você pega um processo da Zona Franca de Manaus, que é cheio de especificidade de livre comércio, para um camarada lá de Minas julgar. Cara, dentro do próprio comitê gestor, já não tem essa especialização. Também já vai gerar divergência, né? Porque as pessoas não têm vivência. É igual a gente, quando vai fazer um planejamento tributário. A primeira coisa que você faz, eu peço para ir à empresa. Deixa eu ver como é que tá o chão de fábrica. Quero ver quem é que vende, quem é que compra. Como é que é o teu controle interno aqui? Deixa eu ver a tua peça, deixa eu pegar na mão. Porque se você não entende do negócio da pessoa, você não tem como planejar. É a mesma coisa do fisco. Se você não entende como é que funciona a operação, como é que você vai julgar se aquilo ocorreu ou não de fato? Né? Então eu acho que o problema vai até de dentro para fora da casinha. Já começa a insegurança jurídica por aí, né? Isso. Já está nascendo. Graças a Deus, porque falaram, eu já ouvi dizer que o advogado tributarista ele iria perder posicionamento no mercado, né? Vamos ser substituídos pela IA também, o chat GPT vai substituir a gente agora. E a gente vê com todos esses problemas que, graças a Deus, isso não vai acontecer. A necessidade do nosso serviço, ele só aumenta, inclusive. Até porque, assim, a gente tem muitas parcerias e muito contato com contadores também. Como a gente falou no início, os contadores, eles têm várias obrigações a cumprir. Aqueles que estão se destacando mais, estão buscando se capacitar, fora do horário de expediente, final de semana. Por quê? O sistema tributário atual não parou para eles pegarem, mudarem a chavinha e virar para o novo. Não, ele vai continuar com as mesmas obrigações e vão ter novas atribuições. Isso demanda novas capacitações, sistema, tudo. E muitos deles vêm nos procurar justamente para isso, para ter um suporte, seja jurídico, seja técnico, tributário, porque cada um com seu viés, né? Então, está longe de acabar. Acho que os protagonistas vão ser eles, os contadores. Sem dúvida. Tá? Todo o peso está nas costas de vocês, mas contem com a gente, né? Para ajudar aí nessa jornada, nessa batalha aí, porque nós estamos todos no mesmo barco. E que não seja o Titanic. É isso aí. E lá no Espírito Santo, eu faço um trabalho mais para a nível de prevenção de autuações fiscais. É um trabalho preventivo de orientar, né, e assessorar empresas no cumprimento de obrigações acessórias para que não venha aí de surpresa um auto de infração. Você é oráculo. Diana, tô precisando emitir uma nota aqui, como é que eu faço? Qual o CFOP que eu uso? Tal. É mais ou menos isso. E é o dia inteiro o telefone dela com Toca mais que delegacia mesmo. de polícia isso aqui. Toca mais que delegacia de polícia. E é isso. É isso. Os contadores, eu tenho muita parceria com o CRC. Eu tenho muito apoio do CRC lá. Você dá vários treinamentos lá também, né? Vários treinamentos. Eu, inclusive, faço parte de uma comissão do Direito Tributário lá da OAB, que é o GET, que é o Grupo de Estudos Técnicos Tributários. E eu recebo muito apoio. Inclusive, represento o GTFAS. Pelo CRC, eu sou representante do CRC, tá? Lá no GTFAS, que é um grupo de trabalho da Secretaria da Fazenda, onde a gente leva melhorias da legislação. A gente se depara muitas vezes no dia a dia com uma legislação confusa, obscura, né? E o contador que está na prática, que tiver alguma sugestão de melhoria da legislação, passa por todos os integrantes desse grupo, né? Várias entidades, tem a FEMICRO, tem o CRC, OAB, FINDES, enfim, várias entidades presentes, para filtrar, obviamente, porque existem... Não chega qualquer... Todo mundo vai pedir exceção para o vinho. Exato. E levar todas essas demandas para a Secretaria da Fazenda e muitas das vezes nós somos atendidos. Então, a conversa fisco-contribuinte lá do Estado do Espírito Santo, ela está sendo muito bacana, muito clara. Isso mudou bastante, né? Antigamente as pessoas tinham medo de ir ao fisco, tinham medo de dialogar e hoje
a gente vê que os fiscos, de maneira geral, estão mais abertos a isso. Não que acatem todas as sugestões, mas pelo menos a gente senta numa mesa para conversar, né? É bem Você bacana. já pensou em montar uma mentoria pro pessoal, para auxiliar mais de perto aí e Já tal? quero fazer a inscrição. Porque Põe meu nome. a mulher tá dentro do CRC, dentro da Cefaz, ela atua tributária. Você tem formação contabilidade também? Direito, Não, né? só no direito mesmo. Cara, Só no Formação direito. prática. Não tem a formação ali do diploma, mas a prática você tem, né? gente, adivinha? Acabou o tempo. Acabou. Mentira. Já tocou a campainha. Foi É essa. mesmo? A gente nem falou do Belo ainda. O papo tá tão bom, Tá tão vendo? gostoso, que passou rápido, Passou. hein? A gente nem falou do Belo, porque no final a Diana vai cantar uma música do Belo pra gente encerrar aqui. Não, eu não vou fazer isso. Mas que Diana é cantora, ela é. Ah, tem essa parte. Eu acho que você vai ter que voltar aqui no próximo podcast pra você mostrar esse outro lado aí, esses dots que você A tem. Diana é cantora, árbitra de... É kickbox, Árbitra né? Fala de aí pra ela. kickbox. Gente, eu vi um vídeo dela Sim. pendurada numa barra e alguém socando a barriga dela. Eu falei, gente, o que? Não, a barriga não, o abdômen, né? Não, Respeita respeita, é uma esse coisa de abdômen. louco. Muito bacana. Faixa preta, né? Eu sou faixa preta de kickboxing e eu nunca competi. Só que eu sempre quis estar à frente. Meu mestre lá, mestre Laércio, lá de Vitória. E eu achei tão legal que a perna dela vai lá na cabeça, né? Muito alto. Você já precisou usar o kickbox no tributário alguma vez, Diana? Graças a Deus, não. Ah, mas a reforma tá aí pra surpreender, viu? Pô, gente, maravilha, maravilha. Eu vou deixar vocês fazerem as considerações finais. Sandra, muito obrigado mais uma vez, tá? Fica à vontade aí para fazer sua despedida. Se tiver mais alguma pergunta também para convidar, aproveita Eu ela que aí. agradeço a oportunidade de Obrigada. estar aqui e aprender tanto com essa fera Obrigada. do tributário. Muito, muito obrigada pela tua presença e por compartilhar conosco tanto conhecimento. Eu Obrigada. agradeço demais. Um prazer enorme te conhecer. Igualmente. A Ju, né? Não, A gente tem essa Das intimidade. antigas já, mas eu agradeço de verdade. É sempre uma aula estar com você, Diana. Sempre muito bom. É sempre enriquecedor. E nesse cenário de reforma, é muito importante trazer o seu conhecimento para todo mundo que está ouvindo. Inclusive, a gente sempre fala, né, pessoal? Gente, compartilha, curte. E sempre tem alguém precisando da informação que a gente traz aqui. Então, manda pro vizinho, pro tio, pra tia, para quem precisar, para quem tiver uma empresa, para quem for do Espírito Santo. Mas é uma honra. Brigadão, Di. Foi uma Obrigada. aula. Obrigada, muito bom estar com Gi, vocês. pô, obrigado de coração. Você veio a brilhantar aí muito o nosso podcast, nosso canal aí que está começando. Que a gente acredita muito no propósito da educação, de transmitir conhecimento. E você, como professora, sabe a importância disso. Agrega demais. Vamos ter que marcar outros eventos, tá? Para você vir aqui. Eu coloquei minha irmã para morar aqui. Não foi à toa, né? Não foi à toa, é só para... A mulher é boa de desculpa. planejamento, ó. Sim. Planejamento. E não só o tributário. Né? Muito obrigado mais uma vez, tá? Fica à vontade aí. Fala como é que o pessoal te acha, onde acha. Se tem cupom de desconto, não cupom de desconto depois, tá? Mas de coração, obrigado pela sua presença aí. Tamo junto. Obrigadão, pessoal. É um prazer enorme estar aqui entre alíquotas com um amigo muito querido, André Fantoni, com a Sandra agora, que eu acabei de conhecer, mas já tem um carinho especial. Vocês têm o mesmo tamanho, né? Tem, essa é a vantagem, né? Os melhores perfumes ou os piores venenos. Muito bom. E a Ju aí, que é uma parceirona aí de vida, né, Ju? Sim. Mas brigadão. Eu espero voltar para o episódio 2, porque Voltará. já gostei Teremos. e já quero estar presente aqui. Eu mandei minha irmã morar aqui, não foi à toa. Justo. Isso, até ponto aqui. É isso aí, gente. Obrigado aí. Você que gostou, deixa o like, curte. Siga aí, dianatoledo.cms, Juliana, Sandra. A gente está sempre à disposição para trocar essa ideia, aprofundar cada vez mais os debates. A reforma tributária é uma oportunidade que está vindo para todo mundo. Está todo mundo começando o jogo do zero, né? E a gente tem a oportunidade de crescer junto, debater junto, trabalhar junto, porque tem muita coisa boa para vir por aí, tá bom? A gente fica por aqui, agradecendo nossos patrocinadores, Entre Alíquotas, e não perca o próximo episódio. Tamo junto. Tchau, tchau.